Nós vamos dar início ao webinar de hoje. Agradeço a participação de cada um que está aqui conosco, que se inscreveu e está participando de mais um conteúdo disponibilizado pela Nórdica, hoje em parceria com os nossos amigos da Hidronorte, que vão contar a experiência de adoção do ClickSense SaaS e também do Talend hoje aqui conosco. Nós vamos mostrar como que recursos de inteligência artificial nativa do Click ajudaram a resolver questões importantíssimas dentro da empresa e também como o processo de estruturar os dados dentro de uma ferramenta como o Talend impactaram no uso de funcionalidades como essa de inteligência artificial e também em tantos outros processos da empresa que nós vamos ver aqui no decorrer deste webinar na manhã de hoje. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero passar alguns recados, como de praxe, informar que esse webinar está sendo gravado e ele vai ficar disponível para ser assistido no canal da Nórdica no YouTube logo mais. Durante a apresentação, durante o webinar, os microfones ficam fechados dos participantes da nossa audiência e as interações ocorrem pelo chat. Fiquem à vontade para enviar as dúvidas, os comentários de vocês aqui e ao final, nos últimos minutos, nós vamos pegar um tempo aqui para responder as questões de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Rodolfo Bosco, eu sou responsável pela área de Customer Success na Nórdica, tenho acompanhado a jornada da Hidronorte na implantação dos produtos Click e hoje nós vamos conversar com eles, com o Thiago Santi e com o Samuel Moreira. Vou pedir que eles se apresentem, por favor. Opa, tudo bem, Rodolfo? Primeiro, agradecer essa oportunidade aí para Nórdica, Uses e a própria Click de estar expondo um pouco do nosso trabalho. Eu sou o Thiago Santi, sou gerente de TI aqui na Hidronorte há quase 2 anos. Queria, primeiramente, agradecer a presença de todos aí. Espero que a gente tenha uma ótima manhã hoje, compartilhando esse conhecimento com vocês. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Obrigado pela oportunidade e abrir esse espaço para a gente mostrar nosso caso. Pessoal, eu que agradeço aí vocês terem aceitado esse convite. Gente, eu quero começar pedindo pro Thiago nos apresentar, nos falar um pouco da Hidronorte, dar um panorama geral da companhia para a gente conhecer um pouco melhor. Você pode falar um pouco da Hidronorte para a gente, Thiago, por favor? Ah, com certeza. E falar pouco é até difícil, viu, Rodolfo? Bom, Isso. a Hidronorte é uma empresa que foi fundada em 1981, uma indústria do ramo de tintas e resinas, está aí há 43 anos no mercado, uma empresa que nasceu ali com o seu amado, uma empresa familiar. Hoje, o nosso CEO, Matheus, filho do seu amado, assume aí a cadeira de CEO da Hidronorte já há um longo tempo. É uma empresa fantástica, assim, não tem palavras para descrever a Hidronorte, né? Para nós aqui que somos íntimos a Hidro, né? É uma empresa que investe muito em tecnologia, investe muito em pessoas, uma empresa focada não só no produto, mas sim no atendimento ao cliente, né? A gente faz e faz com coração, assim, tudo que é produzido aqui é produzido com muito amor e carinho, e acho que está presente aí no lar de todos os brasileiros. A Hidronorte tem investido ao longo dos anos aí em desenvolvimento de várias tecnologias voltadas para o ramo de construção civil. Posso citar vários dos nossos produtos aqui: o novo piso, uma ótima tinta para piso. Vocês vão ver ela presente aí nos principais estacionamentos aí ao longo de todo o Brasil, às vezes até estacionamentos dentro dos prédios onde as pessoas residem. O cimento queimado que está aqui atrás da gente, que é um produto maravilhoso, a gente tem em casa, tem aqui na empresa. É assim, um acabamento fantástico, né? A tinta emborrachada, que é um produto que está muito em alta, tem tido uma aceitação muito boa do mercado, um produto que protege muito bem as fachadas. Paredes e muros, a nossa principal tinta, a nossa tinta premium, é uma tinta também que está presente em vários empreendimentos, telhados e lajes também. Então, assim, ainda está presente desde o chão ao teto nas construções, né? E recentemente, com mais 2 novos produtos, Granfino, que é um ótimo acabamento para interiores, um produto fantástico, vem com uma pegada totalmente diferente, com muita tecnologia embarcada, pedras naturais. É um produto que também é hidrorrepelente, tem hidro no nome, como vários outros produtos da linha. E o último produto lançado na semana passada, acho que o mais novo no mercado,
que é o hidrofilme, é uma nova camada sobre a tintura, uma camada que vem para proteger os empreendimentos, para fazer com que todo esse trabalho que a gente realiza aí, todos os pigmentos que a gente coloca na tinta e toda essa aplicação, ela venha a durar mais tempo, ela tem uma proteção maior ainda contra a batida de água. Então, assim, são inúmeros produtos, é uma empresa fantástica, muita tecnologia, ainda tem muito por vir. Bom, tenho certeza que quem gosta de frequentar home center como eu, que vou no home center com a mesma frequência que vou à Feira Livre, com certeza já viu os produtos da Hidronorte por aí e conhece aí o que vocês têm oferecido para o mercado. Agora entrando um pouco mais aqui na nossa história com o Clique, obrigado por esse overview, Thiago. Eu sei que vocês já trabalharam com o Clique antes em outras companhias, que são de outros segmentos, ou seja, inclusive a gente tem pessoas de diversos segmentos aqui hoje, da parte de seguros, de saúde, da indústria em geral, varejo, comércio, enfim. Então, tudo que a gente vai ver aqui, que esses caras vão apresentar, pode ser aplicado em qualquer linha de negócio. São casos bem genéricos, digamos assim, do ponto de vista técnico, que você pode aplicar e que você pode alavancar o seu resultado, seguindo aqui um exemplo do que eles conseguiram aplicar dentro da Hidronorte. Então, pegando o gancho de que vocês já vieram aí de trabalhar com Clique em outras empresas, eu queria pedir para o Samuel contar como foi o começo do Clique, do Talent dentro da Hidronorte, aí baseado até na experiência anterior que vocês já tiveram. Cheguei na empresa aqui há alguns meses, aceitando o desafio do Thiago, né? Já tinha trabalhado com o Thiago numa outra empresa anteriormente. Ele me apresentou o projeto e aceitei esse desafio com ele. E o cenário que a gente encontrou aqui estava bem diferente de onde a gente queria chegar. Estava um cenário onde toda captura de dados, toda essa extração era feita toda centralizada pela TI. A demanda sempre chegava no final da TI. Qualquer relatório, qualquer análise tinha que sair de dentro da TI, isso gerava uma demanda gigante para a área aqui, com coisa que poderia ser resolvida direto para a equipe de negócio mesmo. E foi aí onde eu cheguei com o Thiago e falei, cara, a primeira coisa que a gente precisa construir é um data lake de forma bem democrática, para qualquer um que veja esse dado consiga buscar, e que seja fácil. É onde o clique permite. Gerando os arquivos QVDs, gerando as bases, já é fácil de qualquer usuário entrar, buscar esse arquivo e compor a própria visualização, a própria análise. E onde também o Talend agregou muito para compor essa base de dados estruturada. A forma que o Talend trabalha, a forma que o Talend permite o desenvolvimento é muito simples de entender, é muito rápido de desenvolver e a execução dele também é muito otimizada. A gente está falando aí de dados de 6 anos de faturamento, lançamentos contábeis, finanças, e a velocidade que o Talend agrega em tudo isso é surpreendente. E também a manutenção que a gente pode aplicar nisso depois, entrando uma nova regra de negócio, entrando uma nova tabela direto das fontes que a gente busca. É muito simples, que é todo modular. A gente consegue arrastar e soltar os componentes e ir buscando as informações. Completando aí até um pouco do que o Samuel falou, foi literalmente uma jornada, pessoal. Quando eu assumi a Hydro, eu assumi alguns objetivos, e esse era um dos principais objetivos dentro ali do meu roadmap. Então, assim, eu tinha uma ideia, sabia para onde eu queria que a Hydro fosse, aonde a gente tinha que chegar, e sabia exatamente o que a gente precisava fazer para ir buscar esse objetivo. Então, entrei em contato com o Samuel estava em uma outra empresa, a gente já tinha trabalhado junto, a gente já tinha usado o Click, já tinha usado o Talend, já conhecia de outros projetos. Então, assim, achei que era o casamento perfeito. Eu precisava do Samuel da equipe para realizar a tarefa e eu precisava da Click, do Talend dentro da Hidronorte para tornar tudo isso possível. Era a pessoa certa e as ferramentas necessárias para que isso acontecesse de maneira correta. Então, a gente viabilizou tudo, debruçamos em cima da mesa de reunião, foram dias ali afinco, porque eu acho assim, mais importante que executar é planejar. Era necessário que a gente planejasse bem para não discorrer já nas tentativas anteriores, né? Em tudo que a gente já tinha feito até ali, que por mais que trouxesse a Hydro até onde ela chegou,
a gente sabia que não era o suficiente para levar ela para onde a gente quer chegar. Então, com muito estudo ali, muito afinco em cima do projeto, levantando quais eram as melhores tecnologias, as melhores metodologias para aplicar, a gente traçou esse objetivo e essa rota. Então, entramos em contrato com a Click, foi uma negociação fantástica, o Flávio da Uses intermediou a gente ali com a Nórdica, levantamos todos os requisitos necessários, falamos com o pessoal, o Fornazaro veio aqui, a gente debateu quais seriam as melhores ferramentas para a gente levar esse projeto adiante, e com tudo na mão, a gente apresentou para o Matheus. O Matheus, poxa, é um CEO fantástico, assim, não há uma ideia que não seja escutada aqui dentro, e acho que essa oportunidade que ele dá para a gente faz com que a gente consiga tornar esses sonhos em realidade, realmente, e fazer com que esses grandes projetos realmente escrevam história dentro da Hidronorte. Então, o Matheus prontamente viu quais eram os benefícios da gente fazer isso, o que o Click e o Talley iam trazer para dentro da Hidro, e não houve dúvida ali. A gente, bem dizer, saiu com um contrato assinado da reunião, e foi legal. A gente teve a oportunidade de ir para um grande evento em Orlando da Click, ver tudo que a Click estava trazendo de novo no Click Connect. Foi uma oportunidade ímpar, assim, de realmente conhecer as novas tecnologias. O Samuel, durante todo o tempo no evento, me brifava das novas tecnologias que não existiam, que estavam sendo lançadas ali, porque o Samuel estava com o Click já no ano passado em uma outra empresa. Então, assim, ver tudo aquilo sendo empregado ali, todos os objetivos que a Click vinha traçando, tudo que a Click estava trazendo para o mercado, e ver que a gente ia poder empregar tudo isso aqui dentro da Hidronorte e resolver um pouco dos problemas que a gente tem no cotidiano, acho que toda empresa tem, se manter competitivo no mercado de alta tecnologia, onde as coisas mudam muito rápido, onde é necessário ter informação, aonde projetar o orçamento do ano, projetar um EBITDA e traçar essa meta e segui-la até o final ali, e achar que a gente não vai ter ajustes anuais, que a gente não vai ter que mexer em preço de produto, mexer em margem, mexer em formulação para se manter competitivo, é um cenário praticamente impossível. A gente vive num mundo dinâmico, e esse dinamismo a Click está trazendo para dentro da Hidronorte. Obrigado, pessoal. Tem uma frase que o Thiago falou que me chamou a atenção aqui. Ele disse o seguinte, que quando ele chegou na Hidronorte, ele olhou para o cenário e ele sabia onde a Hidronorte queria chegar. Ele não sabia onde, ele não se referiu à TI ou à área de dados, à área de Business Intelligence, mas onde a companhia queria chegar. E para isso ele recrutou ferramentas e recrutou um time para fazer isso acontecer. E é o que nós sempre dizemos, de trazer as tecnologias para resolver problemas do negócio como um todo, para a empresa alcançar suas metas, para a empresa ter o posicionamento que ela deseja ter no mercado, e não apenas para você entregar relatórios para departamento A, B e C. Ele recrutou isso, viu isso, recrutou, planejou e fez isso acontecer, mas tem um detalhe bem importante que eu gostaria de provocar aqui que o Thiago não colocou. Há quanto tempo você está na Hidronorte, Thiago? Eu estou na Hidronorte, vamos lá, são mais ou menos 1 ano e 9 meses. Certo. 1 ano e E 9 quando que foi esse meses. recrutamento do Samuel? O Samuel foi recrutado em abril, em abril desse ano. E agora, por último, e quando que entrou o Clique nessa história? Em mais ou menos 15 de junho aí. Então, pessoal, 15 de junho desse ano começou o Clique e o Talent dentro dessa empresa. O que a gente vai ver aqui é o resultado, os ganhos que eles tiveram de um projeto que começou, teve seu marco zero ali em junho desse ano. Foi quando eles começaram a utilizar, quando a gente começou a ajudar eles a implantar a ferramenta dentro da companhia. Então a gente vê que houve um planejamento, houve um brainstorm, houve um recrutamento de ferramenta e time para fazer isso acontecer, se dedicaram, focaram nisso e realmente já tem entrega ao ponto de poder apresentar um case hoje para o mercado com essas ferramentas. Samuel, quando você chegou na Hidronorte, com qual problema você se deparou? Com qual desafio você se deparou? Chegando aqui, acho que um primeiro caso que chegou na minha mão, primeiro relatório que chegou para a gente ter que traçar, foi um indicador de lead time, que é de quando um pedido entra na empresa até o momento que ele é faturado, que ele tem saída da empresa, né? E as áreas tinham cada uma forma de compor esse indicador.
Um pensava que o lead time compunha através da programação, o outro através de quando o pedido chegou, quando tirou o pedido. Cada um tinha essa forma de compor. Depois a gente juntou essas áreas, as áreas que usavam esses números, e chegamos no denominador. Por chamar de operações, áreas de planejamento, e chegamos nesse denominador. E foi, a gente chegou no fator e já com a base estruturada, conseguimos desenvolver as análises, cada um montando a sua parte também, além da nossa dashboard desenhada. A equipe de operações conseguiu desenhar o próprio, finanças também, usar baseado no nosso, compor o próprio número. E depois de tudo isso, uma coisa muito legal que surgiu no Click foi a análise dos principais fatores. A análise dos principais fatores trouxe um insight muito legal, que foi onde, com 4, 5 cliques, e colocando algumas variáveis, algumas análises, alguns parâmetros, o Click devolveu para a gente. O que devolvia e que gerava um lead time alto para a gente, ou desempatava o lead time para cima, foi um produto específico, de uma categoria específica, que usava uma embalagem específica. Isso foi uma análise bem legal, porque gera aquele sentimento de tipo, caramba, era tão óbvio, mas eu não via. Nossa, era isso. E foi uma parte fantástica que a ferramenta levou para a gente em tão pouco tempo, sem precisar de um cientista de dados trabalhando, usando modelo de análise e tudo mais, com alguns cliques só em cima do próprio relatório que já foi desenvolvido, em cima dos dados que já foi estruturado com o Talend. Isso teve uma entrega bem interessante. Vamos lá. Esse é um ponto muito importante aqui, que em certo momento, conversando com a gente, você até chamou de cereja do bolo, a questão da É, análise dos principais fatores dentro do clique, que nosso marketing até anunciou aí como um momento eureka, digamos assim, que isso fez uma grande diferença, né? Eu queria pedir para o Thiago explicar um pouco melhor para o pessoal que está acompanhando, um pouco melhor o que é o lead time e como que isso realmente impacta nas operações de vocês. E no detalhe, o que que o clique contribuiu aí, que o Samuel falou, poxa, eu utilizei ali uma análise, uma feature da ferramenta, e isso me mostrou algo que estava ali na nossa cara e a gente não percebeu. Na prática, como que isso aconteceu, Thiago? Assim, quando a gente fala da Hidronorte, a gente tem que levar em consideração o nível de complexidade, tá? A gente está falando de uma empresa, dados de hoje, tá? A gente tem mais de 1.800 SKUs estocados. Desses 1.800 SKUs que estão estocados, em torno de 1.400 são produtos de linha. O resto são produtos customizados, são cores específicas que a gente desenvolve para empreendimentos específicos, por exemplo, um empreendimento de uma incorporadora que pede uma cor específica e essa cor é criada aqui dentro da Hidronorte a pedido deles para esse empreendimento específico. Então, assim, a gente tem hoje 1.800 SKUs em estoque. O nosso estoque hoje tem em torno de 9.000 porta-pallets. Então, há um nível de complexidade muito grande a nível de produção, transferência, estocagem e expedição. Então, assim, para uma empresa se manter saudável, acho que não é segredo para ninguém, é importante que a gente tenha um estoque saudável. Você não pode trabalhar com estoques extremamente altos, porque isso gera um custo alto, tanto de armazenagem quanto ali a nível de reserva de dinheiro, de caixa, realmente está investido dentro desse estoque. E os produtos, por mais que a gente esteja falando de tinta, é, esses produtos têm um tempo de vida útil. Então, esses produtos precisam sair a mercado, eles não podem ficar estocados aqui. A gente não pode correr o risco que esses produtos vençam dentro de estoque. Mas também é quase que o equilíbrio de uma balança, porque ao mesmo tempo que eu não posso ter um estoque muito grande, eu também não posso não ter estoque. Então, todos os produtos têm que ter estoque. E aí que está a mágica do negócio, né? Fazer tudo isso funcionar de maneira adequada. É prever o que o mercado precisa, fabricar de maneira saudável, estocar de maneira saudável e expedir e manter o cliente satisfeito. Tudo isso sempre pensando na experiência do cliente final, né? O cliente, ele não pode ficar
aguardando muito tempo o produto, porque isso causaria um problema para os estoques desses clientes. E a gente precisa estar com tudo isso muito alinhado aqui dentro. Então, por isso, o lead time é um relatório extremamente importante. Ele é importante para a gente saber se a gente tem conseguir identificar essas anomalias, se elas acontecem no processo de liberação de crédito financeiro, ali quando um pedido entra, ou se essas anomalias elas estão acontecendo ali no momento da gente do provisionamento das OPs que serão produzidas ali no setup da fábrica, ou se realmente é um problema que a gente tem a nível de estocagem, de transferência, ou até mesmo ali na parte final, que é na parte da separação do pedido e entrega. Então, por haver um grande nível de complexidade, por mais que às vezes pareça simples fazer esse tipo de análise e falar, pô, é exatamente esse produto com essa embalagem que causa o problema para a gente. A gente está falando de um universo muito grande. Analisar todos esses fatores, montar essa matriz de decisão e chegar exatamente nesse ponto, demandaria, sem o advento da inteligência artificial, um esforço muito grande de pessoas, a nível matemático, a nível de estruturação de dados, geração de relatórios, composição de tabelas, para que a gente, com todos esses dados em mãos, chegássemos a uma decisão de que aquilo que impacta mais no lead time. E quando a gente fala, como eu frisei anteriormente, em se manter competitivo, levar todo esse tempo para analisar os dados faz com que a gente perca a competitividade. Hoje, o lead time está disponível no clique, qualquer um, com um clique, desculpa a piada, mas qualquer um com um clique consegue ter acesso à informação sem ter que olhar para todo esse universo de informação. E aí, ali dentro do relatório de lead time, a gente consegue debugar a informação e chegar do macro dado, que seria o relatório, o gráfico de lead time, a gente consegue descer ao microdado, que é exatamente onde o problema acontece. E a análise dos principais fatores, ela gera um insight, sem que a gente tenha que analisar nada. Ela vai lá e olha e sugere, com base na análise dos dados, usando computação e inteligência artificial, do que provavelmente está causando aquele problema no lead time. É quase mágica. Obrigado, Thiago. Então, pegando nós fazendo piada aqui, digamos que vocês foram buscar cobre e encontraram ouro. Vocês, por quê? Vocês primeiro colocaram todo mundo para falar a mesma língua do que era o lead time. Cada área ali, cada colaborador tinha sua verdade absoluta, seu conceito, suas dimensões e medidas do que era um lead time. Primeiro que vocês equalizaram isso e colocaram todo mundo para falar a mesma língua. Construíram um indicador em cima de um dado estruturado e o objetivo era entregar o indicador para fazer a leitura dele e tomar decisões, porém vocês conseguiram tomar decisões baseados não apenas em análise de vocês, mas análises que a ferramenta forneceu a partir de um recurso de inteligência artificial. Então eu presumo que quando isso aconteceu e vocês tiveram esse insight, vocês viram ali através da análise de principais fatores, que um determinado produto, numa determinada situação, impactava nesse indicador, acredito que agora essa análise de principais fatores seja utilizada diariamente também em outros painéis, outros indicadores, a IA passou a fazer um pouco mais parte do dia a dia e não só os dashboards, só o DataVis, certo? Sim, a gente tem usado até no momento do desenvolvimento ali, né? Quando a gente tem alguma dúvida a nível de dado, realmente, se o dado está correto ou não, para conseguir analisar a discrepância e apontar, isso acaba sendo muito mais fácil, até para a gente entender como o gráfico está se comportando. A gente já pegou e tem pego vários casos aqui, então acredito que cada vez mais a análise de principais fatores vai estar disponível para mais departamentos dentro da Hidronorte. É só uma questão de tempo, realmente, é um futuro necessário. Bacana, obrigado, Thiago. Samuel, e voltando para a parte de DataVis, quais foram os primeiros ganhos que vocês tiveram em entrega de dashboard e como que isso impactou as áreas? Qual área foi mais impactada ali primeiro com os primeiros ganhos, as primeiras entregas que vocês realizaram de dashboards dentro do Clique? Voltando a falar que antes os dashboards eram centralizados na equipe de TI, um grande bom que a gente teve foi que a gente conseguiu liberar para as áreas de negócio desenvolverem seus próprios dashboards, né? Com o apoio da Nordic aí, teve um treinamento para o pessoal que ia usar o Clique aqui.
Hoje já tem alguns usuários aqui dentro que ele mesmo desenvolve seu próprio dashboard. Então sai esse parte dessa demanda sai da nossa mão e também a área de negócio fica livre, né? Ele tem a informação mais rápida na mão, ele tem a visualização mais rápida desenhada, porque ele não precisa passar pelo processo de solicitar para a gente, tal, para chegar nele. Ele mesmo já tem autonomia para desenvolver o próprio, né? E também a facilidade que o Click permite, de cada um desenvolver, de filtrar os relatórios, de colocar as fórmulas, de gerar as fórmulas de cálculo. Isso aliviou muito e trouxe essa melhoria para as áreas de negócio aí. Completando, eu acho que assim, é fruto de todo da retórica de alguns minutos atrás ali, de todo o trabalho que a gente teve ali, de todo o cuidado que a gente teve para planejar o todo, né, o caminho que a gente ia seguir. Então, assim, decidimos ali no passado, na mesa de planejamento, que a gente ia usar data-driven, que a gente ia democratizar os dados. Por quê? Porque a gente queria que isso saísse da mão da TI. A gente queria colocar a informação na mão dos usuários. A gente queria tornar o dado palatável para que os usuários pudessem transformar esse dado em informação, realmente. Então, houve um cuidado muito grande ali na nomenclatura do dado para democratizar ele da maneira adequada, para que fosse possível que esses usuários utilizassem esse dado de uma forma super tranquila e conseguissem construir eles mesmos os dashboards que eram necessários para suas tomadas de decisão. Obviamente, a TI iniciou com dashboards primordiais, houve um treinamento muito grande ali dos principais key users, dos pilares de segmentos que foram atendidos até agora aqui dentro da Hidronorte. Grande parte disso é fruto dessa parceria com a Nórdica, porque a Nórdica liberou um treinamento inicial para esses key users. Então, assim, esse treinamento colaborou muito para a difusão desse conhecimento. E a gente tem, eu posso citar vários colaboradores que já têm desenvolvidos. Inclusive, ontem, um colaborador foi até o departamento de TI, o nosso gerente da indústria, e o nosso gerente da indústria desenvolveu um dashboard para acompanhamento diário ali das questões dele, e ele fez tudo sozinho. Então, assim, mais do que prova o quão é fácil se obter sucesso, uma vez que você planeje de forma adequada. Então, assim, esse é um caso de muitos que tem surgido aqui dentro da Hidronorte. E faz muito parte desse tipo de gestão que a gente tem implantado aqui, né? A Hidronorte é uma empresa de gestão à vista. Então, assim, cada vez mais a gente tem tornado visível a todos os colaboradores o objetivo da empresa. Muito vem da visão do nosso CEO, a visão de protagonismo que ele implanta aqui dentro, para que todas as pessoas sejam protagonistas. Então, é importante que cada um saiba para onde a empresa quer arrumar, qual o caminho que a Hidronorte quer seguir, quais são os nossos objetivos. E existem campanhas de bonificação, inclusive foram notícia ano passado, as campanhas de bonificação da Hidronorte, que são pautadas nesse tipo de gestão, realmente, né? Então, assim, todo mundo aqui sabe, se você parar as pessoas para perguntar o quanto falta para a gente chegar no faturamento desse mês. Em qual ponto a gente está do faturamento para atingir o EBITDA. Isso é muito claro, por quê? Porque a nossa política de benefícios, ela é muito pautada em cima disso, muito pautada em cima de resultado, de meritocracia. Então, as pessoas sabem exatamente para onde a Hidronorte está querendo ir, para onde ela vai rumar. A gente fala muito disso nas reuniões de gestores e a gente passa muito isso para os nossos pares fora da reunião ali, nas reuniões diárias, nas dailies, nas weeks, o que está acontecendo, como as coisas estão ocorrendo. E agora com o Click, essa informação ela tem chegado por e-mail, através de agendamentos no Click, notificações de push no celular. A ideia é que ela esteja presente nas televisões da companhia. Então, assim, cada vez mais essa informação vai se tornar acessível por intermédio do clique. E, assim, numa velocidade muito mais rápida. Acho que um grande exemplo disso é uma das dashes, acho que mais circulam na empresa hoje, que é a dash de acompanhamento diário, realmente, do lead time, do EBITDA. Então, assim, o quanto entrou de pedido, o quanto de pedido foi faturado, o quanto a gente tem de devolução, isso é uma dash que roda diária aqui dentro. Todo mundo acompanha
e realmente vibra com os números, né, que a gente tem atingido. Então, mais do que uma dash de acompanhamento, realmente a gente tem aí todo mundo empenhado em prol de entregar um ótimo serviço para o nosso cliente final, entregar um ótimo produto. Assim, é um clima de engajamento que a gente tem aqui dentro da Hidronorte que é ímpar em todas as empresas que eu já trabalhei. Tiago, aproveitando que você falou de faturamento, eu quero pegar um gancho e perguntar como que o Talend impactou nos processos de faturamento, relacionados ao faturamento. O Talend é um coringa aqui. É uma ferramenta que tem sido fantástica. A gente tem empregado ela em muitos cenários. Inclusive, ontem a gente estava discutindo um novo cenário. E é legal porque insights surgem todo dia, né? Um dos principais problemas que a gente encontrou no modelo anterior de BI que a gente tinha implantado aqui era justamente a criação. Naquela época, a Hidronorte usava um data lake, não, desculpa, um data warehouse, e agora a gente está no modelo de data lake house. Mas para esse data warehouse, todas as integrações eram codadas realmente ali em VB. Então, era linhas e linhas de código linear ali quase, sabe? Então, para dar manutenção nisso era de um esforço de trabalho muito grande. E a gente sabe que, assim, códigos não documentados, eles geram uma demanda de trabalho muito grande e um esforço de manutenção maior ainda, assim. É difícil para que novas equipes consigam manter esses códigos legados. Uma vez que a gente assuma isso, a gente tem que documentar tudo, então é um problema muito grande. E a gente não performava legal, demorava muito tempo para rodar, toda vez que a gente precisava recarregar o dado era um problema muito grande. E por conta disso a gente optou pelo Talend. Porque o Talend, eu gosto do Talend por dois motivos. Primeiro, o fluxo gráfico do dado. O que está acontecendo em cada etapa do processamento do dado fica muito visível. O segundo ponto é que a gente já implantou o Talend integrado com o GitHub. Então, toda a documentação do que a gente está criando já está ali dentro do Git. A ideia disso é criar perenidade. Por quê? Porque a Hidronorte é uma empresa de 43 anos. Já passou muito Thiago e muito Samuel por aqui, entendeu? Então é importante. Eu não quero sair da Hidro, porque eu adoro a empresa, o Samuel também não. Mas se um dia acontecer, a gente se preocupa, né? A gente quer deixar um legado aqui dentro. A gente quer que o Talend perdure por muitos anos. A gente quer que esse modelo de dados que a gente criou seja perene. E para a gente fazer isso, a gente tem que fazer desde o começo do jeito certo. Então, a gente optou pelo Talend por conta da manutenção, por conta da velocidade que a gente consegue empregar no desenvolvimento ali do modelo de dados e por conta da documentação, de toda a documentação que a gente está gerando. Só que aí a gente tem um plus, porque a velocidade de integração que a gente ganhou com o Talend é um negócio fantástico. A gente saiu de integrações de dados que levavam 40 minutos para menos de 1 minuto. Então, assim, toda essa estrutura que a gente está criando ali e a entrega que a gente consegue fazer com ele, a gente tem saído só. O Talend inicialmente ia compor somente as integrações de dados do Click. E hoje o Talend está presente nas integrações de pedidos do nosso sistema de vendas. O Talend, a gente já questiona usar o Talend para algumas integrações do Proteus. O Talend já está integrando a API e a gente decidiu que agora qualquer integração sistêmica que surgir daqui para frente deva estar dentro do Talend, por conta de, primeiro, unificar, a gente tem um padrão, então a gente sabe que todas as integrações passam por Talend, todos os projetos estão dentro do Talend, é muito mais tranquilo programar tudo isso lá, a gente tem mais velocidade, a gente tem uma segurança, consegue saber exatamente onde o fluxo parou e por que parou, e principalmente consegue fazer isso com uma velocidade assustadora. Então, assim, o Talend, tal como o Click, ele vai estar cada vez mais presente no nosso cotidiano. Obrigado, Thiago.
Você usou uma palavra que eu gosto bastante, que é perenidade, que é ali você manter o processo, você ter sustentação dele, ter continuidade. E como eu tenho uma visão de diferentes clientes em diferentes tamanhos, situações, históricos, a gente está muito dentro de diferentes empresas, o que que a gente encontra muito? Processos para ETL que foram feitos ali a partir da cabeça do analista, e o analista sai, aquele processo não se mantém, ele não está documentado, ele foi feito em cima de uma ferramenta open source, foi feito, às vezes, até dentro de uma ferramenta de outra solução, mas não há uma documentação, não há uma continuidade daquilo. E, de igual modo, eu vejo isso na outra ponta também. Na parte de IA, a gente vê às vezes clientes falando: olha, o analista fez isso aqui em Python, fez isso aqui em R e funcionava e dava insights para a gente, mas ninguém consegue dar continuidade, ninguém consegue sustentar, a gente não tem mais. Vocês têm aí duas pontas muito importantes do processo dentro de uma ferramenta que permite a continuidade disso sem depender do Thiago ou depender do Samuel. A Hidronorte ela está dependente de processos e não dependente de pessoas. Vocês conseguiram, num tempo muito curto, estabelecer processos que podem ser mantidos. Isso é muito legal. O Samuel, você que está mais aí na prática, no dia a dia, acredito, com o Talent, se você hoje recebe talvez uma regra de negócio nova que impacta ali no fluxo que está montado, se algo precisa ser alterado, se precisa mudar, qual que é a demora disso? Qual que é o impacto disso no teu trabalho? Como que funciona para você mudar alguma coisa dentro do Talent? Hoje tudo muito mais rápido, porque que nem o Thiago falou, como é tudo modular, é tudo um fluxo que acontece, consegue ver cada etapa acontecendo fisicamente na tela. É fácil de encontrar onde aquela regra é aplicada, onde uma alteração acontece, e para fazer a alteração também, a maneira que o Talend aplica, cada depara, que é o mais comum aí hoje, né? É simples, relacionamento entre tabelas, arrastando, soltando e mudando alguns campos, né? Então, a velocidade de manutenção hoje é questão de horas, dependendo da demanda ou outra, você consegue ter algum resultado já. Você tinha muito processo manual antes, quando você chegou? Eu lembro de uma história de uma apostila, um negócio assim, não era? A É, respeito do faturamento. no fechamento de custos da empresa, a equipe de planejamento precisava buscar os dados de um antigo DW que a gente tinha aqui. E o analista usava a ferramenta amarelinha lá. Ele entrava nessa ferramenta, ia seguindo um passo a passo que ele tinha impresso para buscar esses dados e trabalhar esses dados e chegar no resultado que ele precisava. Hoje ele não precisa mais, além de já ter montado essa tabela dinâmica dentro do clique, e já vai ter o QVD pronto, então ele sabe que é só buscar o QVD e montar o que ele precisa de alteração e etc. Não, e outro ponto é que, pô, quando a gente tinha um problema de dados para recarregar tudo, eram algumas horas. Então, assim, isso aí, a gente está falando de um fechamento, né? É uma coisa que tem que acontecer rápida. Às vezes a gente tem que trabalhar o dado, tem que levar para a nossa reunião de diretoria com o nosso CEO. Então, assim, isso aí acabava estendendo o horário de trabalho, desgastando o colaborador. Então, toda essa experiência tem melhorado não só a Hidronorte como empresa, mas tem melhorado também o cenário para todos os colaboradores. Então, assim, a gente está reduzindo horas de trabalho, está desgastando menos as pessoas, porque, querendo ou não, eu como gerente de TI, isso é uma coisa que tem muita relevância para mim, o impacto positivo na vida dessas pessoas que usam essas ferramentas. É mais importante até do que a gente levar, porque eu acho que isso é o mínimo, né? A gente levar a informação correta, entregar o objetivo final daquele determinado hardware ou software, isso aí, isso é o mínimo, né? O importante realmente é como as pessoas vão usar isso aí, como elas vão se sentir usando essa ferramenta, se isso vai reduzir a demanda de trabalho delas, se elas vão conseguir ter mais tempo e não ter que estender jornadas de trabalho, porque a gente sabe o quanto estender jornada de trabalho é desgastante. Então, ver esse resultado num curto período de tempo, ver que a gente consegue reduzir esse nível de estresse aqui dentro e fazer um fechamento muito mais tranquilo, isso tem, tem sido muito divertido.
Muito bom, obrigado, Thiago. O que é legal desse case é que a gente vê a democratização de dados tornando, impactando na vida do colaborador em geral, independente da área que ele trabalha. Claro que muito na parte da TI, mas na companhia como um todo. Isso é muito bom. E para isso acontecer, a gente vê ser seguida uma recomendação que realmente a gente tem, até por parte das melhores práticas no uso de dados e principalmente da Clique, que você tenha o dado muito bem estruturado e fundamentado. Os caras conseguiram ter um ganho com IA porque eles têm um trabalho para o pipeline de dados, para o ETL deles muito bem estruturado. Eles sabem, eles têm uma massa de dados qualificada para poder fazer as perguntas e ter as respostas corretas ali. Isso é muito bacana e isso faz toda a diferença, como o Thiago falou, na vida das pessoas, reduz o estresse, reduz jornada de trabalho e você consegue chegar ali mais rápido na meta que você tem, no resultado que você espera. Pessoal, a gente vai encaminhar daqui a pouquinho para o final. A gente viu bastante coisa aqui em pouco tempo. Estamos falando de ganhos que tivemos em estrutura de dados, em integração de dados e com inteligência artificial de um projeto que começou há 4 meses. Eu acho que se nós voltarmos daqui um ano, a gente vai precisar de um Click Connect de 3 dias exclusivo para a Hidronorte para falar tudo que vocês fizeram. Então, baseado nisso, eu queria ouvir do Thiago e do Samuel. ah, Sabemos até onde vocês chegaram e agora quais são os próximos passos de vocês? Onde vocês querem chegar com Clique, com Talent? Quais os próximos projetos aí a curto e médio prazo? A gente está aí, como você mesmo disse, Rodolfo, há 4 meses de implantação. Óbvio, tem um esforço muito grande nosso, mas também a gente tem que dar os créditos aí. A Nórdica tem nos ajudado bastante também com as reuniões de sucesso ao cliente. Há uma preocupação muito grande para que esse projeto aconteça, né? E acho que toda essa segurança tem embasado a gente para o futuro. Acho que toda vez que eu converso com o Flávio da Uses e com o Rafael aí, a gente tem insights de novas features que a gente pode trazer aqui para dentro, né? E o Click, pô, é um universo de oportunidades. A gente disponibilizou o Click ainda para poucos departamentos aqui da empresa, né? A gente está aí com o pilar de finanças, algumas coisas em vendas, um pouco ali na indústria, mas ainda tem muitos departamentos em que a gente pode fazer a diferença e são muitas oportunidades que a gente tem ainda para utilizar o Click. Acho que a principal feature aí que a gente quer trazer, que eu acho que vai ser um one more thing em cima de tudo isso que a gente já entregou, é o AutoML. Eu acho que a hora que a gente entrar com o AutoML, a gente vai trazer uma, uma virada de chave para a Hidronorte na tomada de decisão. Eu consigo ver a aplicação de clique em vários lugares e o meu desejo é levar o clique ali para a mão do meu CEO, para o Matheus. Eu quero que o Matheus tenha acesso aos principais indicadores de todas as áreas. Eu quero que ele consiga acompanhar todas as áreas de perto para que a gente sabe o quão concorrida é a agenda de um CEO e o quão complicado dele se fazer presente em todos os momentos, mas o quão importante é um insight que vem do nível de CEO, assim. Às vezes é uma visão que a gente não tem e não consegue enxergar até por conta do nível de senioriedade mesmo. E ele, com isso na mão, ele vai conseguir ter um insight e ver, talvez, um, uma pequena ventania que pode se transformar em uma tempestade e vai conseguir agir muito antes ainda prevendo que aquilo aconteça, sabe? Então, assim, é um desejo muito grande meu. É um desejo meu levar isso para dentro da reunião de diretoria, para que a gente consiga fazer simulações dentro da reunião, consiga avaliar produtos, consiga avaliar fórmulas, consiga ter insights a respeito do pricing de um produto e consiga fazer isso ali na mesa, tipo, sentado ali em 30 minutos, a gente mexendo com alguns filtros chegar em conclusões que talvez levariam horas. Então, é um universo que eu acho que é possível de atingir. Acho que a gente vai conseguir chegar lá por tudo que a gente tem visto. É factível disso acontecer.
Eu acho que a gente tem muita oportunidade ainda na nossa área de logística, de armazenamento. Acho que com o AutoML a gente vai trazer vários insights. É legal porque, assim, pegando o gancho do lead time, né, por exemplo, o processo de separação, que é um processo que a gente se debruçou por muito tempo para poder enxergar o que causava a lentidão no processo de separação, talvez esse caminho que a gente percorreu tivesse sido encurtado com análise de inteligência artificial. Por exemplo, o quanto a gente gasta em frete hoje, ou por que que a gente tem determinadas avarias de transporte com transportadoras. Tudo isso talvez pudesse ser mitigado com inteligência artificial, talvez com a implantação de AutoML, com as novas dashes que vão surgir, com os novos modelos de dados, ou até com análise dos principais fatores, a gente consiga enxergar problemas que antes nem estavam visíveis. A gente vai trazer à luz do dia realmente questões que a gente nem debatia antes, porque a gente gastava tempo, não que não tivesse relevância, ou que fossem coisas menos relevantes, mas a gente precisava gastar esse tempo para gerar esse tipo de indicador. E agora, como a gente não gera mais, a gente consome, talvez novos insights surjam e novas oportunidades de aplicar o clique, a UTML, principais fatores e talent dentro da Hidronorte. Obrigado, Thiago. Samuel, nós vamos encerrar aqui. Se você quer acrescentar algum ponto antes da gente finalizar, passar para as perguntas, fica à vontade. Acho que tudo que o Thiago falou já mostra bem o cenário nosso aqui para a gente estar pretendendo chegar, está indo, né? Bacana. Como o Thiago disse, vocês não estão só gerando indicadores, né? Consumindo indicadores. Isso é muito bom e tomando decisões a partir dele. Pessoal, nós temos alguns minutos e a gente tem perguntas que foram enviadas aqui. Eu quero passar elas para o Samuel e para o Thiago. Estou deixando aqui também os nossos contatos. Caso a gente não consiga responder todas as perguntas aqui em tempo hábil, vocês podem entrar em contato conosco ou caso queiram discutir, bater um papo a respeito de tudo que vimos e ouvimos aqui no dia de hoje. Uma pergunta eu quero direcionar aqui pro Thiago. Estão perguntando quantas pessoas vocês possuem hoje na equipe e como ela é dividida. Cara, hoje dentro do time de TI como um todo, a gente tem 8 pessoas, tá? Mas trabalhando ativamente ali no projeto da Click, são 2 pessoas. E isso é uma coisa fantástica. Com 2 pessoas, a gente conseguiu entregar tudo que a gente entregou até agora. Mas frisando novamente, né? A Nórdica tem aí muita participação nisso ativamente. E realmente eles dão um suporte muito legal pós-implantação. Então, isso tem sido possível através deles e da Usis, que foi quem nos atendeu aí, que fez esse intermédio com a Nord. Então, assim, mas é fantástico o resultado que a gente tem tido. A gente tem aí o Samuel com toda a parte do clique e o João com toda a parte do talent. E aí eles acionam os profissionais de Proteus, banco de dados e demais sistemas acessórios ali para obter todo o acesso a essas informações. Mas, em grande parte, todo o modelo de dados é trabalhado pelo João ali, pelo Samuel, e grande parte dos insights ali na criação de gráficos fica diretamente com o Samuel. Hoje a gente estuda, sim, ampliar um pouco a equipe, né, para ganhar mais velocidade ainda, mas principalmente porque a gente sente uma carência ali na parte gráfica realmente, né? Acho que a gente precisa ali de alguém de UI UX. Eu me preocupo muito com a experiência. Eu acho que tão bonito quanto é por dentro ali os códigos que a gente está fazendo, tudo que a gente está trabalhando, tem que ser bonito por fora também e tem que ter a cara da Hidronorte, né? A gente leva a cor para a vida das pessoas. Então, pô, acho que nada mais justo do que todas as nossas dashes terem todo o mesmo brilhantismo que tem os nossos produtos. Obrigado, Thiago. E você, acho que você já respondeu parte da próxima pergunta que eu tenho aqui, que é qual é o ERP ou banco de dados que vocês trabalham? Quais são as fontes de dados que o Talend conecta hoje? Hoje, o RP que a Hydro usa é o Proteus e acho que em suma, assim, grande maioria é SQL Server, tá? Existem alguns sistemas acessórios que rodam em MySQL,
Mas, em suma, assim, a grande maioria dos dados está em SQL Server. Obrigado. Uma outra pergunta aqui sobre um tema que eu gosto bastante, que é governança. Mandaram aqui o seguinte: Bom dia, Samuel. Gostaria de saber como fica a governança de dados com relação às áreas que conseguem criar o seu próprio dash. Uhum. Aí é onde o Click auxilia muito também, que lá ele consegue criar espaços de dados. Você consegue armazenar os QVDs que as pessoas vão acessar nesse espaço de dados separado por área. Aí você consegue dar permissionamento para cada usuário apenas nas áreas distintas que você quer que ele acesse. Bom, aproveitando ainda o tema, a próxima pergunta, ela também, você já respondeu parte dela, Samuel. Colocaram aqui, muito interessante o caso, sobre a parte de criação por usuários. Eles utilizam fontes próprias de dados, Excel montado pontualmente, Flatfile, etc. Ou existe um repositório, banco de dados em que conseguem acessar e utilizar diretamente dados oficiais da companhia do nível macro ao micro. Se sim, como funciona a gestão desse processo? Ele fica 100% com a TI? Existem planilhas auxiliares no Excel e tudo mais, mas o usuário não tem poder de anexar ela no clique direto. A gente tem uma base separada, tem um espaço onde ele anexa esse arquivo e a gente pondera o que vai subir, por questão de desempenho, né? Para não subir dado redundante, que às vezes já tem um QVD e tudo mais. Então, a gente faz essa ponderação para o usuário conseguir subir um arquivo, uma planilha auxiliar. É muito bem estudado isso antes de fazer esse upload para o clique, até para otimizar espaço, que a gente usa o Capacity, então a gente tem que otimizar nosso espaço de armazenamento. Ah, Sobre acesso às bases de dados também, o usuário hoje ele acessa o arquivo QVD final resultado de um data lake. Então, ele não acessa a base de dados do RP em si. O dado passa tudo para um tratamento no Talend, passa pelas camadas do data lake e gera um arquivo final que fica alocado nesses espaços de dados que o clique tem. E o usuário acessa o que é permitido para ele. Obrigado, Samuel. Uma outra pergunta também mandaram aqui dentro disso, acabaram de enviar. Onde foi construído o Data Lake House? É toda em QVD? A última camada do Data Lake ele é feita em QVD. Ao final da camada Refine, a camada de consumo já é em QVD, mas ele é armazenado no SQL Server. Certo. E eu vou passar uma última pergunta aqui para o Thiago. Como que vocês tratam a entrada de ou a procura por entrada de outras ferramentas de BI por parte da área de negócio, nosso amigo amarelinho, como vocês mencionaram aí em algum momento, por exemplo, ou manterem suas verdades ali, ou em Excel e etc. Como que é essa situação dentro da área de negócio versus o processo de dados dentro da TI? A decisão por outros BIs, assim, acho que passa muito pelo, assim, vem bastante das solicitações dos usuários, a gente escutou muita gente a nível do funcionamento, acho que quase todos os departamentos foram escutados, a nível da entrega do antigo BI, e acho que com base nisso a gente optou por mudar ali, até por entender que não atendia a Hydro da forma como era esperado. Em relação a Excel, a gente tem tido um tratamento muito até metódico em relação a isso, tá? Porque assim, a gente quer criar dados perenes. Quando a gente fala de Excel, há um nível de sensibilidade. E aí vai muito do entendimento de uso do Excel pelo usuário. Há um porquê da gente usar um banco de dados e não guardar tudo dentro de planilhas de Excel. E isso é não só pela robustez do banco, mas pela segurança. Então, assim, por muitas vezes a gente se deparou, quando a gente usava outras ferramentas de BI, com situações em que a planilha havia sido corrompida ou ela havia deixado de existir e a informação havia se perdido e ela não podia mais compor o dado. Então, qual que é o cuidado que a gente tem tomado? A gente tem materializado essas informações que vêm out of sistema, né, que vem fora do sistema, a gente tem materializado elas dentro de banco de dados. E se forem informações necessárias
para compor dados que deveriam estar dentro do RP, a gente acaba criando campo para que esse campo seja preenchido e essa informação não fique fora. Então, assim, é muito importante que o sistema sobreviva sem as planilhas. Esse é o meu ponto de vista, tá? Por quê? Apesar das planilhas elas trazerem uma liberdade para o negócio, elas trazem um nível de complexidade muito grande do ponto de vista de administração e de manter a perenidade realmente disso. A gente está falando de planilhas criadas por usuários diferentes, onde cada um cria ao seu bel prazer, e por mais que a gente tente pôr regras e impor regras, é difícil manter tudo isso organizado. Então, toda vez que um usuário vem com um dado que não está presente nos sistemas que a empresa usa, que é um dado em que não existe nenhuma base de dados, a gente entende o que é esse dado e tenta trazer ele para dentro de um dos sistemas ou até mesmo criar uma tabela suplementar ali dentro do Data Lake, para que isso seja atualizado posteriormente. A gente tenta coibir ao máximo o uso de planilhas, porque a gente entende que isso em um determinado momento vai se tornar um problema grande. Tá? Eu espero ter respondido a pergunta. Perfeitamente, Thiago. Pessoal, nosso tempo se encerrou, conseguimos responder aqui as principais perguntas que passaram para a gente e acredito que conseguimos transmitir a mensagem da história do case da Hidronorte com clique, com talent, com inteligência artificial, com tanta coisa. Eu tenho certeza que ano que vem a gente vai voltar com vocês com muito mais história, muito mais ganho aí para contar. Muito obrigado mais uma vez. Em nome da Norte, eu agradeço a parceria, a disposição de vocês em apresentar esse case e agradeço a cada um que nos acompanhou aqui no dia de hoje. Muito obrigado, um ótimo dia, um ótimo trabalho a todos.